Boa tarde, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre qual é o assunto de hoje. O assunto de hoje é elementos da narrativa. O que significa elementos da narrativa? Narrativa vem de narrar, vem de contar algo. Então, narrativa vem de história, tá? Então, quando a gente conta uma história, a gente narra uma história. Quando os avós e os pais de vocês contam uma história para vocês, eles estão narrando essa história, eles estão contando, tá? E dentro da história nós temos alguns elementos e algumas estruturas que faz parte para ter essa história, certo? Então, os elementos da narrativa são essenciais de uma narração, o que significa que contar os acontecimentos e ações dos personagens. Então, numa história, os personagens têm diversas ações. E é nessa história que a gente narra o que está acontecendo na história, o que os personagens estão fazendo, certo? A estrutura da narrativa ela é dividida em apresentação, que é a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, que é a conclusão. Então a história, pessoal, sempre ela tem começo, meio e fim, tá? Só que na narrativa ela tem alguma estrutura, que é essa: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão, que é o desfecho. Aqui eu coloquei um cronograma para ficar mais fácil para vocês, ó. Então eu tenho elementos da narrativa, tá? Esses elementos da narrativa tem apresentação, que é a introdução, desenvolvimento, clímax e o desfecho, certo? Então essa é a minha estrutura da narrativa. E o que é cada uma delas? Apresentação. Na apresentação, que seria a introdução, o que acontece? Vai ser apresentado ali o local, o lugar que vai se passar a história, os personagens, vai contar um pouco ali do que vai ser a história. Então é uma introdução, ou seja, vai fazer uma apresentação da história, certo? Desenvolvimento. O próprio nome já fala, vai ser desenvolvida a história, ou seja, a história vai ser trabalhada. A história ela é contada pelas ações dos personagens. Então, desenvolvimento nada mais é que você vai contar o que os personagens estão fazendo, o que os personagens fez, estão brigando, estão discutindo, estão convidando para uma festa, enfim. É o desenvolvimento, os acontecimentos das personagens, as ações das personagens. Clímax. O clímax é a parte mais emocionante, é aquela parte de tensão da narrativa, é aquela parte em que tem um conflito, tem um problema, tem uma discussão ali entre as personagens da história, certo? E o desfecho, que é a conclusão, é o final da história, ou seja, essa história termina com um final feliz, um final triste, é uma história que não tem final. Como que é o final dessa história? Os personagens terminaram de bem, fizeram as pazes? Os personagens terminaram a história brigados? Como que foi o final dessa história? Certo? É a mesma coisa de novelas. Como que foi o final da novela? Foi um final bonito? Foi um final feliz? Foi um final triste? O que aconteceu nesse final? Então essa é a estrutura, tá? Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Depois eu tenho os elementos, tá? Esses elementos nós temos o narrador. O que é o narrador? O narrador é a voz da história, tá? Eu tenho alguém contando essa história. Quem está contando?
Então, o narrador é a voz que conta a história do texto. A gente chama isso de foco narrativo. O narrador pode ser de duas opções. O narrador personagem é aquele que conta e participa da história. Ao mesmo tempo que ele está contando, participando da história. Então ele conta e participa. E como que eu consigo identificar? Porque ele vai participar da história através em primeira pessoa, que é eu, nós. O eu é do singular, nós é do plural. A tartaruga foi passear nesta, eu a vi e eu a vi sacolas nas costas. Então, ele está querendo dizer que ele está participando, porque ele viu. Se ele falar nós também, ele está participando, porque nós fomos na floresta, nós convidados, ele está incluindo quem? Ele, nós. Então, ele está contando, está participando ao mesmo tempo. Então, a gente chama de narrador. Depois temos os observador. O observador é aquele narrador que vai só contar a história. Ele não participa. Ele conta a história na terceira pessoa. Ele, ela, eles e elas. Tá? Então, por exemplo, fala assim: eles foram no mar avistar a tartaruga. Então, ele só está contando eles. Ele não está incluindo ele. Ele está incluindo a tartaruga e os outros animais. Eles, quer dizer, ele só está contando. Ele não está participando da história. Então, a gente chama de narrador observador. Personagens. As personagens, elas podem ser principais ou secundárias. Principais é aquela personagem principal da história. Por exemplo, a onça e o gato. Quem são os personagens principais? A onça, o gato. Os narradores, os personagens secundários são aqueles personagens que vêm depois. Então, por exemplo, a onça, o gato, a tartaruga, o javali, o porco, a galinha. Então, quem são os secundários? A galinha, a tartaruga, o javali, o porco. Personagens principais são quem? A onça e o gato, certo? O enredo é o tema, é o assunto da história, é a trama. O que está sendo contado na história? É uma história de romance, é uma história de briga, é uma história de amor, de guerra, de briga. O que está contando? O tema é o assunto, certo? Então esse é o enredo. Depois nós temos o tempo. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Tempo cronológico é aquele tempo em que as ações das personagens, a história vai ser contada em sequência, vai ser contada em ordem. Por isso que chama cronológico. Tempo psicológico é aquele tempo em que as ações e não vai existir uma sequência na história. Então, ao mesmo tempo que a tartaruga está conversando com o lobo, ela vai falar que um mês atrás o pássaro. Versão de sequência. Então, a ordem não tem sequência, é uma mistura de sequências. Tempo cronológico, a história é contada em sequência, certo? Tempo psicológico, tem uma sequência, ela tem uma mistura do presente, do passado e do futuro, certo? E o espaço? O espaço é onde acontece a história, é o lugar. História na floresta, qual que é o espaço? A floresta. Se a história está acontecendo na rua,
Qual é o espaço? A rua. Se a história está acontecendo no céu, qual é o espaço da história? O céu. Então, o espaço é o lugar que está acontecendo a narrativa, que está acontecendo a história, certo? E aqui eu coloquei um texto que vou ler para vocês. O galo e a raposa. O galo e as galinhas viram de longe uma raposa que chegava, empoleiraram-se na árvore mais próxima de escapar da inimiga. Usando destreza, a raposa chegou perto da árvore e dirigiu-se a eles. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi dada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar este dia tão feliz. Mas o galo também era tolo. Que boas notícias! Mas aqui de cima, alguns cães que estão chegando. Descer vão querer festejar. A raposa mais que depressa foi. Olha, é melhor que eu vá andando. Os podem sair da novidade, matar. Então, aqui qual é a introdução da história? A introdução da história, ele fala que é o galo, a galinha, a árvore, ou seja, ele está apresentando a história. Aonde passa a história. Então, esse primeiro passo aqui, aqui é uma introdução, ou seja, ele está fazendo uma apresentação. Qual que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é as ações das pessoas. Então, o galo viram de longe a raposa que chega. Então, esse é o desenvolvimento. A esperteza, a raposa chegou perto. Outro desenvolvimento. Então, aqui eu tenho o desenvolvimento da história Então, o conhecimento, pessoal, é a história inteira, do começo, meio e fim. Qual que é o clímax? O clímax é quando a raposa, o galo, vê que os cães andam e fala que eles vão querer festejar. Então, o que acontece? É um momento tenso, porque a raposa mentiu para os animais. Então, ela vê que ela tem que ir embora, porque senão os cães vão matar ela. Então, é um momento tenso ali de colocar todos os animais em risco, e aí ela quer ir fora de fininho para não ter problema. Então, esse é o clímax. O desfecho, que é a conclusão, qual que é a conclusão? A raposa foi embora de fininho, certo? E que os cães podem não saber a novidade. Então, os cães estão chegando e vão querer matar ela, porque a raposa mentiu. Esse é o final da história, que a raposa foi embora e deixou os animais lá na floresta. Qual que é o narrador? É o narrador personagem ou é o narrador observador? Aqui também ele participa. Então, ele fala do galo, ele fala das galinhas, ele fala dos animais. Aqui é um narrador observador. Ele só conta a tipo de tempo que nós temos, um tempo cronológico ou um tempo psicológico. Nós temos um tempo cronológico. Nós temos uma sequência de ações. A história tem uma sequência. Por isso que chama cronológico. Qual que é o espaço? O espaço é a floresta. É o lugar que acontece a história. Certo? É isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham entendido quais são os elementos da narrativa, a estrutura, como funciona uma história, como que funcionam os elementos dentro da história, certo? Estamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando que embaixo do vídeo tem sobre o conteúdo. Façam os exercícios, não deixem de fazer. Participem,
das atividades. E nos vemos até a próxima aula de língua portuguesa. Tchau, pessoal!